Oi, gente boa, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje é o dia. Dia 16 de outubro, dia do meu aniversário. Talvez para você um dia comum, tudo bem, não tem importância, mas para mim sim é um dia importante. E aí, para esse dia, estou fazendo um vídeo um pouco mais especial da seguinte maneira. Vou apresentar então realmente o que mais realmente me causou assim o interesse e o gosto pela música internacional. E isso junto então, senhoras e senhores, apresento a vocês meu companheiro de longa data, de muitos anos, nosso som 3 em 1 nacional. A história é a seguinte, gente. Não sei exatamente a data, mas próximo do fim do ano, ou talvez o começo do ano, próximo do final do ano de 1981 ou começo de 1982, foi quando então meus pais compraram para nossa casa esse aparelho de som, né? E para a nova geração que não sabe o que é um som 3 em 1, gente, para a época era um som, digamos assim, completo, onde a gente poderia escutar o disco de vinil, o toca-fita e o rádio. Então eram três modalidades em um aparelho só. Isso então era super novidade para a época, tá? E aí então, com esse som, passamos então a ter em casa os discos para ouvir e eu então passei a poder ter em casa então as coisas que eu ouvia no rádio e principalmente na TV, nas novelas, nas trilhas de novelas. Então eu me tornei primeiramente um colecionador de trilhas de novelas, tá? E vamos então rapidinho, vou mostrar para vocês o que foi então que eu colecionei nesses anos todos que me influenciaram, né? Até para o vídeo, vou me esforçar ao máximo para o vídeo não ser tão longo, mas então, de primeira quero mostrar para vocês a primeira trilha, se não me engano, é o que eu tenho na minha memória, a primeira trilha de novela que compramos aqui para nossa casa foi aqui da novela Brilhante, novela que foi produzida pela Rede Globo e esteve no ar entre 1981 e 82, né? E essa trilha então foi uma das primeiras, ou a primeira de fato, que tivemos em nossa residência, né? E uma curiosidade, vocês sabiam que existem duas versões dessa trilha? Pois é, aqui nessa primeira que realmente foi a primeira versão que foi comprada para a nossa casa, tem então a faixa número 4 do Lagoa, que é com Kool and the Gang, Good Time Tonight. E, segundo descobri depois, essa nova versão então foi trocada essa faixa, né? Foi tirada então por alguma questão legal, direitos, negociações, né, de liberação da faixa. E aí foi feita então uma nova versão com Queen of Hearts. Era uma música de sucesso, mas aqui com Linda Cooley, é uma cover de um sucesso da Juice Newton. Então, rapidinho, destacando para vocês, primeira trilha de novela que tivemos em nossa residência, que me marcou bastante. E a partir daí, né? Lógico, já de antes eu já me ligava, eu já curtia, já gostava das músicas, das novelas, das trilhas internacionais principalmente. Bom, tenho então para mostrar aqui para vocês, de curiosidade, a primeira trilha internacional produzida então de novelas da Rede Globo, o Cafona, lá em 1971, tá? Então vou passando assim rapidinho, porque tem muita coisa que eu quero destacar para vocês. Trilhas das novelas da TV Tupi, extinta TV Tupi, que foi então a TV que nós assistimos por muito tempo aqui na minha cidade, até que ela, né, se tornou extinta. Mas então eu tenho aqui A Barba Azul, que anos depois foi reproduzida pela Rede Globo com o título A Gata Comeu. Novela A Viagem, primeira versão da TV Tupi, que está em um clássico já reapresentado pela segunda, terceira vez na Rede Globo, né? E tem também O Profeta. Essas são trilhas que eu tenho lembranças vagas, mas que as músicas, então, por estarem presentes na minha vida ainda de criança, né? Então, tive interesse de tê-las aqui na minha discoteca. Tem uma trilha aqui da novela Como Salvar Meu Casamento, se tornou muito lembrada por ser uma novela que não foi concluída, ela não foi finalizada. Estava no ar quando a situação financeira da extinta TV Tupi entrou num nível realmente colapsante e ela infelizmente não foi concluída. E eu lembro então dessa situação, né? Ficou marcante para mim. Essa trilha sonora tem músicas bem legais e fica a dica para você conhecer, né? Mas então da Rede Globo, então, que é a TV que realmente é a poderosa aqui nesse país, não deixa então de faltar a trilha de Dancing Days, que para mim foi marcante também. Aí eu vim conhecer a história da novela de fato numa reprise já no começo dos anos 80, né? E aí as músicas
eu ouvindo e reconhecendo, eu ouvi essa música no rádio, gente, então foi trilha de novela, que legal, quero ver, quero ter essa trilha. Então, muitos anos depois, consegui ter a minha cópia e história marcante. Quando a Rede Globo lançou a novela em DVD, então pude vê-la bem direitinho e acompanhar e conhecer a história. Outra trilha sonora para mim, da novela Te Contei, novela das 7 da Rede Globo, mas que as músicas então são bem marcantes para mim. Não vou comentar em detalhes cada música, porque então quero mostrar várias coisas aqui para vocês. Então, para o vídeo não ficar muito longo, o ano de 1980 foi um ano, de certa forma, assim, mágico para mim, porque foi, digamos assim, quando eu percebi mais exatamente a presença das músicas e das trilhas sonoras das novelas da Rede Globo. Então, né? E aí, essas duas trilhas são minha paixão. Coração Alado e Plumas e Paetês, que acabou de ser reprisada no antigo Viva, agora é Globoplay Novelas, né? Mas então essas trilhas, eu tenho uma paixão por elas, são bastante marcantes para mim. Tenho aqui algumas trilhas de novelas produzidas pela TV Bandeirantes, que hoje é só Band, né? Naquela época, né, começo de anos 80, a Bandeirantes, aliás, ainda em 79, mas até meados de 83 para 84, ela produziu algumas novelas, fizeram um certo sucesso. Eu não conheço, mas fiquei curioso e tenho então essas trilhas aqui. Uma novela chamada Ninho da Serpente, uma trilha internacional, que destaco aqui Perhaps Love, Plácido Plácido Domingo, e Memory, da Barbra Streisand. Grande sucesso dela, aliás, interpretado pela Barbra, mas que é do musical Cats, né? Tá aqui nessa trilha internacional dessa novela Ninho da Serpente, da TV Bandeirantes. E tem então, também peguei por curiosidade, gosto, uma trilha sonora só de músicas espanholas, de um sucesso da TV Bandeirantes, Os Imigrantes. Aqui com a história já bem avançada, numa terceira geração. Conheço um pouco a história, mas sei que também foi muito interessante. E aí, em meados dos anos 80, destaco para vocês Tititi. Quero destacar essa trilha aqui pelo seguinte, lembro com clareza ver o último capítulo dessa novela, nessa casa que eu moro aqui até hoje, né? No endereço então que eu estou agora fazendo a gravação desse vídeo, lembro de ter assistido o último capítulo dessa novela, então já vão aí, ó, 40 anos, gente, que estou aqui nesse endereço e gosto muito desse lugar onde eu moro. A Gata Comeu, então, lembrando que é um remake da Barba Azul, da TV Tupi, né? E a curiosidade é o seguinte, eu não tenho, é uma raridade, mas existe então a trilha sonora da Gata Comeu, em que consta a música Crazy For You da Madonna. Hoje então é uma raridade e custa assim um rim ou dois, né? Então quem tem essa cópia realmente sabe o ouro que tem, e até que eu procurei, mas enfim, tenho aqui minha cópia de A Gata Comeu com Xadrez Multa Parade, que eu adoro, e todas as músicas também, né? Quase todas as músicas bastante conhecidas. Isso eu estou falando para vocês, desculpem, sou um pouco tagarela e estou falando um pouco apressado, mas tudo isso então, eu fui colecionando no decorrer do tempo e também nesses anos de internet e redes sociais, né? Participei de vários grupos de colecionadores de vinil e de trilhas de novelas e a gente troca muitas informações. Muita coisa eu não sabia, passei a saber depois. De curiosidade, quero destacar para vocês, então, na segunda metade dos anos 80, em que a TV Manchete também se destacou bastante, tenho aqui a trilha sonora da novela Corpo Santo. Eu gostei muito, lembro de ter assistido mais ou menos a história dessa novela, e gostei muito das trilhas sonoras, né? Na época, então, a Manchete, digamos assim, se baseou, né, nos moldes da Rede Globo em trilhas de novela e fez então aqui a trilha nacional, né? Consta de vários cantores do nosso cenário musical e principalmente do pop e do rock. E a trilha internacional não tem grandes destaques, mas vale a pena conhecer, tá? E eu gosto muito então dessas trilhas. E finalizando a década de 80, quero destacar para vocês então duas trilhas que adoro. Então aí, ó, Tieta, que recentemente foi reprisado mais uma vez, as músicas são marcantes, fez muito sucesso. Espero não ser bloqueado por causa desta capa. Olha como os tempos mudaram, hein? Como já foi produzido e o que foi mostrado em capa de vinil de trilha de novela e hoje então nem pensar. E a linda trilha de Top Model então com e aí, de novo, tive que dar uma pausa, um corte aqui, uma edição no vídeo, porque para variar, quando a gente
aperta o botão para gravar, passa uma moto, vem um carro fazendo barulho, desculpem aí. Mas então, estava comentando então que fugiu aqui a memória por um instante, Malu Mader, que foi tão marcante na trilha da novela Top Model, e as músicas também, tocou bastante, fez muito sucesso, né? E já chegando então anos 90, tenho aqui Barriga de Aluguel, também fez muito sucesso, gosto muito dessa trilha. E em seguida, De Corpo e Alma, acho que muitos de vocês sabem, né, o quanto foi marcante essa novela e a tragédia que aconteceu, mas as músicas, a trilha sonora então também foi bastante marcante, tocou muito no rádio, né? A Viagem, na versão da Rede Globo de 1994, está aí concluindo sua terceira, quarta apresentação. E aqui as trilhas, os temas são maravilhosos, gosto demais, né? Não vou nem destacar para não ficar demorado. Também A Próxima Vítima, legal demais essas músicas aqui da trilha da novela. Isso eu estou destacando para vocês então os últimos que eu tenho dos anos 90 em vinil, tá? E na sequência eu vou mostrar para vocês o que eu tenho em CD. História de Amor foi uma das últimas trilhas em que, em vez de aparecer um dos atores ou atrizes da novela, foi apenas o logo da novela. Foi até curioso isso em anos 90. Me remeteu então justamente ao que era uma prática lá da década de 70 e anos 80, né? E aqui 4x4, digamos assim, é a trilha, digamos, mais recente que eu tenho em vinil. E chegamos então à era digital, à era dos CDs, tá? Então todas essas trilhas que eu estou mostrando para vocês e muitas outras que eu tenho aqui, né? São então as que eu gosto, que eu colecionei, que foram marcantes então para meu gosto musical. E me acompanhando, o meu companheiro aqui, hein? Me ajudou bastante, curtiu muitas horas de tocar o vinil para meu deleite. E esse companheiro aqui realmente, infelizmente até pouco tempo atrás, gente, alguns meses atrás, funcionava, hein? Mas aí deu um probleminha, parou de vez total, né? Que descanse em paz. Mas então, tenho aqui para mostrar para vocês, já na minha era digital, coleção de trilhas de novelas, a Salsa e Merengue, novela que eu gostei bastante, hein? Assisti quase todos os capítulos, acompanhei e também gosto da trilha por ser algo temático, fugindo um pouco da linha só em inglês, né? Aqui quase todas são em espanhol, né? Apesar de ter um em inglês, mas enfim. A Salsa e Merengue, uma trilha que eu gosto bastante. Por Amor também, outra trilha muito legal, já finalizando a década de 90, várias músicas marcantes, e quem conhece a história da novela já foi reprisada mais de uma vez. E na sequência tem o Torre de Babel, foi bem polêmica essa novela, mas eu gostei da história, achei super interessante, e a trilha também foi bastante marcante na época, né? Já em 97, 98. E na sequência, outra que eu gosto, apesar de na época eu vi muitas críticas, dizer que a história não fez muito sucesso, a audiência também foi muito regular, mas então temos aqui Suave Veneno. Daqui só vou fazer o destaque, tá aqui a maravilhosa Believe da Cher, fez um sucesso enorme, né? Na sequência tem Uga Uga, já entrando nos anos 2000, Uga Uga e Laços de Família. Então essas duas trilhas gosto bastante, né? Laços de Família. Eu tive uma primeira cópia, de repente, não sei que fim levou, alguém pegou o CD e fiquei com o encarte, a caixinha, mas depois consegui uma nova cópia, tá aqui, CD e box, tudo juntinho, de Uga Uga também. E na sequência quero destacar para vocês, para não dizer que não tem nada de Malhação, tem sim essas duas aqui, essa de 2005 e aqui de 2011, né? Essa de 2005 bem legal. Tem arquivada em MP3, a de 2004 a 2003 também bem legal, mas essas são as que eu tenho em versão original. E a última, em termos assim de data, né? Tenho aqui então de Império Internacional. Bom, pessoal, obrigado então mais uma vez. Hoje é meu dia especial em que eu estou aqui apresentando a vocês esse projeto de a cada dia do mês de outubro, apresentar um pouco então do meu tesouro musical. E destacando hoje o meu dia especial mesmo, dia 16 de outubro, mês do meu aniversário, mais um giro em torno do sol, mais um ano fechado, com muita alegria. A história é longa, mas o que importa é o agora e eu estou feliz, principalmente por você, então, estar me acompanhando aqui. Obrigado pelo teu tempo. E ainda segue, então, tá? Vem, então, com mais vídeos até o último dia desse mês, tá certo? Então, obrigado, continua aí me acompanhando. A gente se encontra no próximo vídeo. Valeu, tchau!